O ar pesado em Jerusalém ainda carregava o eco dos martelos e o clamor da multidão. O sol, que antes brilhava com a promessa de um novo reino, agora parecia envergonhado, mal ousando penetrar nas ruelas estreitas da cidade. O cenáculo, um lugar de memórias sagradas e refeições partilhadas, transformara-se num refúgio, uma fortaleza improvisada contra o terror que espreitava do lado de fora. Ali, no andar de cima, longe dos olhos curiosos e das patrulhas romanas, os discípulos de Jesus estavam escondidos, suas mentes e corações dilacerados pela perda e pelo medo. As portas de madeira maciça estavam trancadas com ferrolhos pesados. Cada tábua parecia gritar a urgência de se manterem invisíveis. Janelas, outrora abertas à brisa fresca da Galileia, agora estavam vedadas, transformando o cenáculo numa câmara de eco para o desespero. A crucificação de Jesus não fora apenas um evento brutal, fora um presságio, uma advertência sombria do que poderia acontecer a qualquer um que ousasse seguir suas pegadas. O destino de Jesus pairava sobre eles como uma espada, aterrorizando a todos com a iminência de um fim semelhante. Pedro, com o rosto marcado pela culpa e os olhos inchados de tanto chorar, sentava-se num canto escuro. A negação, aquelas 3 vezes agoniantes antes do cantar do galo, repetiam-se em sua mente, um tormento incessante. Ele havia traído o Mestre, não com um beijo, mas com a covardia, com o medo que agora prendia a todos naquele cômodo. O desespero de Pedro era uma ferida aberta, supurando arrependimento e uma sensação avassaladora de falha. Como poderiam eles, que haviam prometido lealdade eterna, ter abandonado Jesus em seu momento mais sombrio? Enquanto isso, Maria Madalena, com os olhos ainda carregados de uma mistura de choque e uma esperança quase insana, tentava acalmar as outras mulheres. Elas haviam sido as primeiras a chegar ao túmulo, as primeiras a testemunhar a pedra removida, o linho dobrado, o vazio que desafiava toda a lógica. As palavras dos anjos, "Ele não está aqui, ressuscitou", eram um sussurro frágil contra o grito do medo que dominava o cenáculo. A clareza ainda não havia chegado, e a promessa da ressurreição parecia uma miragem distante e cruel diante da realidade brutal da perda. A fé deles, outrora inabalável, agora era uma chama tremeluzente, ameaçando apagar-se a qualquer momento. A tragédia recente havia abalado os alicerces de suas convicções, deixando-os vulneráveis e perdidos. O contraste era gritante. O pânico dos discípulos, trancados e aterrorizados, versus a promessa de Jesus, de que ele voltaria, que a morte não teria a última palavra. Mas como conciliar a visão do túmulo vazio com a dor lancinante da ausência? Como acreditar na vida quando a morte havia triunfado tão espetacularmente? A tensão aumentava a cada sombra que se movia, a cada ruído vindo da rua. A sensação de isolamento era sufocante, o desamparo uma névoa densa que obscurecia qualquer vislumbre de esperança. Eles estavam sozinhos, ou assim parecia, à mercê de um mundo que havia rejeitado e crucificado seu Senhor. O medo não apenas trancava as portas do cenáculo, mas também as portas de seus corações, selando-os numa prisão de angústia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. De repente, o silêncio tenso que pairava no cenáculo foi quebrado, não por um ruído exterior ou uma batida na porta, mas por uma presença inexplicável que se materializou no centro do cômodo. As portas de madeira maciça, trancadas com ferrolhos pesados, permaneceram seladas. As janelas, vedadas contra o mundo exterior, continuavam intactas. Não houve rangido de dobradiças, nem o som de passos se aproximando. Foi como se o ar, de um momento para o outro, tivesse decidido dar forma a alguém que não estava ali um instante antes.
Os discípulos, antes mergulhados em seu próprio desespero silencioso, ergueram os olhos, seus corações disparando com uma mistura de terror e confusão. A figura que ali estava, em meio a eles, era inconfundível. Era Jesus. O corpo glorificado de Cristo, que desafiava as leis da física e da matéria, havia atravessado as paredes fechadas, as portas trancadas pelo medo, para alcançar seus seguidores. Não era uma visão etérea, mas uma presença real, tangível, embora com uma natureza que transcendia a compreensão humana. Era a teologia do corpo glorificado manifestada. Um vislumbre do poder da ressurreição que reescrevia todas as regras da existência. Ele estava ali, o Mestre que haviam abandonado, o Messias que havia sido crucificado, agora em sua plenitude ressurreta. A primeira palavra que ecoou da sua boca, em meio ao pânico que começava a tomar conta dos discípulos, não foi de repreensão ou julgamento, mas de uma serenidade profunda e inabalável. Paz seja convosco. Aquelas palavras, ditas com uma voz que lhes era tão familiar, mas agora carregada de uma autoridade celestial, foram um contraste gritante com o medo paralisante que os dominava. A paz oferecida por Jesus não era a ausência de conflito externo, mas uma calma interior que desafiava as circunstâncias mais aterrorizantes. A reação dos discípulos foi uma progressão do terror à perplexidade e, finalmente, a um reconhecimento atordoado. Primeiro, o sobressalto, a crença de que estavam vendo um fantasma, uma ilusão provocada pelo estresse. Seus rostos empalideceram e alguns recuaram, apertando-se uns contra os outros. Mas o olhar de Jesus, o mesmo olhar amoroso que os havia chamado, que os havia ensinado e curado, era inegável. Lentamente, a confusão deu lugar a uma compreensão assustadora. Era ele. Aquele que havia morrido estava vivo. O perdão implícito em suas palavras e em sua presença era avassalador. Jesus não repreendeu a fuga, a covardia, a negação de Pedro. Não houve um único tom de censura. Em vez disso, ele ofereceu consolo, uma paz que acalmava as tempestades da alma. A motivação de Jesus para aparecer ali, em meio ao medo e à culpa de seus discípulos, era o amor incondicional, um amor que superava a traição e o abandono que ele havia experimentado. Ele veio para restaurar, não para condenar. Um alívio inicial começou a permear o cenáculo, como um bálsamo derramado sobre feridas abertas. A tensão diminuiu, o ar pesado de angústia começou a se dissipar. Mas apesar da presença inegável de Jesus e de suas palavras de paz, uma incredulidade teimosa ainda pairava no ar. A mente humana, confrontada com o sobrenatural, busca a lógica, a prova tangível. A alegria pela sua presença era imensa, mas a dúvida, a necessidade de ver para crer plenamente, ainda era uma sombra. Era uma paz provisória, um primeiro passo em direção à cura total. A necessidade de uma prova física, de um testemunho irrefutável e a promessa de um novo poder ainda estavam por vir. Com um gesto calmo, Jesus levantou as mãos. O silêncio no cenáculo tornou-se ainda mais profundo, carregado de expectativa. Seus olhos, que antes haviam testemunhado a dor e a traição, agora irradiam uma luz de triunfo e amor. Ele mostrou as mãos, onde as chagas dos pregos ainda eram visíveis, profundas e inegáveis. Em seguida, com um movimento deliberado, abriu a túnica e revelou o lado, a ferida da lança ainda escancarada, um testemunho brutal e glorioso de sua paixão. As cicatrizes, que para o mundo representavam derrota e sofrimento, eram para ele as marcas indeléveis de sua vitória. Aquele gesto, mais do que 1000 palavras, refutou qualquer vestígio da ideia de que estavam diante de um fantasma ou uma ilusão. Não era um espírito etéreo, mas um corpo ressurreto, glorificado, que possuía as marcas de sua jornada terrena.
Os discípulos, que antes haviam recuado em terror, agora se aproximavam com uma reverência quase dolorosa. A visão das chagas tocou-lhes no mais profundo da alma. A dúvida se desfez como névoa ao sol, substituída por uma certeza avassaladora. A fé deles, antes abalada e frágil, foi restaurada e fortalecida de uma forma que nunca poderiam ter imaginado. Lágrimas de alegria e alívio correram por seus rostos, misturando-se com o suor do medo que havia se dissipado. Pedro, em particular, sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros, as marcas de Jesus lavando a mancha de sua negação. Então, com uma profundidade que transcendia a compreensão humana, Jesus soprou sobre eles. Um sopro suave, mas imbuído de um poder divino, que preencheu o cenáculo e cada um dos discípulos. «Recebei o Espírito Santo», disse ele, e naquelas poucas palavras, Jesus antecipou o Pentecostes, plantando a semente de uma nova vida e uma nova capacidade em seus corações. Aquele sopro não era apenas ar, era a essência da vida divina, o Consolador, o guia que os capacitaria a enfrentar o mundo sem medo. Com a vinda do Espírito, veio também a nova missão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Era um poder transformador, uma autoridade delegada que os tirava da passividade do medo e os lançava na ativa proclamação do perdão e da redenção. Eles, que haviam falhado e se escondido, agora eram investidos de uma responsabilidade sagrada, a de serem portadores da paz e do perdão de Deus ao mundo. No entanto, em meio a essa alegria e renovação, uma ausência pairava no ar. Tomé. Ele não estava ali, e sua falta no primeiro encontro com o Mestre ressurreto plantaria a semente da dúvida. Ele precisaria ver para crer, tocar as chagas, sentir a prova física da ressurreição. Sua ausência era um lembrete de que a fé, para alguns, exige um caminho mais tangível, uma prova irrefutável. A mensagem final de Jesus, repetida e reforçada, era a paz. Não a paz que o mundo oferece, mas uma paz que transcende o entendimento humano, uma paz que permanece mesmo em meio à turbulência. Era uma paz que os libertava do medo que havia trancado aquelas portas e seus corações. A reflexão sobre aquele dia no cenáculo é profunda e atemporal. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, o medo nos tranca em nossos próprios cenáculos, nos isolando e paralisando? Quantas vezes a dúvida nos impede de experimentar plenamente a presença transformadora de Jesus? Mas, assim como ele atravessou as paredes e as portas trancadas pelo medo dos discípulos, ele continua a vir ao nosso encontro, oferecendo suas marcas de vitória como prova de seu amor e sua paz que liberta. A esperança e a redenção emergem do conflito, deixando uma mensagem de superação que ecoa através dos séculos. A paz de Jesus é mais forte que qualquer medo, e sua nova vida nos capacita a viver sem as amarras do passado, prontos para a missão que ele nos confia.